Um dos maiores vilões do Diablo retornou pra dentro de um MMORPG do Cross Revive, cara. O Rei Demônio da Insanidade, Modinaran. Ela possui inclusive todos os poderes comuns aos Reis Demônios. Entre eles temos a habilidade para aumentar o poder de um caído e aumentar o número de animais demoníacos e também curar os caídos, né? Bom, já viu que o bicho aí é sinistro. E será que o Diablo vai conseguir passar desse desafio aí, cara? Nosso Diablão já mostrou que tem muito potencial para muita coisa. Então vamos ver isso agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a Modinaran tem um tremendo poder mágico. O poder mágico dela, inclusive, era como se estivesse dando uma olhada num rio de correntes, né? Aparentemente ela tem um poder mágico ilimitado, mas embora seja ilimitado, a sua capacidade de extrair o poder mágico de uma fonte não é ilimitado, tá? Absorver os outros senhores demônios faria com que ela pudesse extrair uma quantidade maior de poder mágico do que Crab Skull, por exemplo, e também conseguir usar todas as suas habilidades. E aí nós temos o nosso querido Takuma Sakamoto, que era extremamente poderoso e capaz de interpretar tão bem as suas performances que era até parecido com os chefes, né? Mais até parecido do que os chefes do próprio jogo reais. Por essa razão, ele passou a ser conhecido como o Senhor Demônio de fato. E quando ele derrotou o Lorde Demônio da Mente em Inkvarus, mais rápido que qualquer outra pessoa, ele obteve um item super raro, que foi o Anel do Lorde Demônio. Era um dos melhores equipamentos do jogo, inclusive, capaz de refletir todos os tipos de magias possíveis. Mas graças a esse anel, que inclusive vai ter uma função muito importante durante toda essa batalha, nós entramos na história de fato aonde as coisas estão acontecendo. O exército do Lorde Demônio, que estavam ganhando novos aliados no processo, né, de melhorias. O Diablo e seu grupo seguiram para a capital real, aonde eles invadiram uma grande catedral e enfrentaram a autoridade cardeal, um dos paladinos que estavam lá. A fé inabalável de Lumashina fez com que os planos do Diablo saíssem do curso por um pouquinho de distância aí, mas eles ainda assim de alguma forma conseguiram limpar a igreja da sua corrupção. Pouco depois, Horn decidiu mudar de classe e começar a estudar para se tornar um feiticeiro, partindo para a Academia de Magia, e o grupo, menos Horn e Lumashina também, se dirigiram à Vila dos Elfos Negros, procurando remover o Lorde Demônio que estava preso dentro da alma da Ren. Depois de algumas dificuldades dentro dessa resistência isolada dos Elfos Negros, eles conseguiram que o chefe, Rafflesia, simplesmente se juntasse a eles. Assim, eles removeram com sucesso os vestígios do Lorde Demônio do corpo da Ren, mas eles não puderam comemorar a partir disso, tendo sido informados de que o Rei Elfo, pai da Shera, havia falecido. Os quatro viajaram de volta para a terra natal dela, aonde Shera já estava noiva de um elfo e era um cara de porco chamado Drango. Mais pelo bem do país que isso estava rolando, é claro, porque se fosse por ela, acho que ela não casaria com ele não. Diablo até tentou impedir esse casamento, mas tudo foi interrompido por Rafflesia, cujo corpo havia sido subjugado pelo Lorde Demônio do Coração, Cardia, forçando ela a combater não apenas Cardia, mas também todos os servos dos demônios Overlord Modinaran. Diablo mal conseguiu a vitória, e essas batalhas forçaram o Diablo a reconhecer que ele precisava subir de nível para poder enfrentar desafios maiores à frente, inclusive a volta desse Lorde Demônio aí. Então ele declarou que tentaria de fato se tornar um guerreiro. Para se preparar para essa próxima batalha com o Demon Lord Modinaran, o Diablo partiu para conhecer o lendário Mestre das Espadas e subir de nível como um guerreiro, apenas para poder descobrir, para sua grande surpresa inclusive, que o atual Mestre Espadachim é o herdeiro do anterior e ninguém menos do que uma garota anã chamada Sassara. O Mestre de Espadas anterior foi revelado ser o padrasto da Sassara. Graham procurou dominar a lâmina com tanto zelo que ele se transformou seu próprio corpo em um Oni, sacou? Mas apesar dos seus esforços, a Sassara derrubou o Graham, provando por sua vez que ela tinha toda a destreza esmagadora que ele também tinha. E no dia seguinte, quase sem tempo para descansar, surgiram algumas notícias, como o exército do Lorde Demônio apareceu de novo em Faltra. Nesse dia, a expedição do Demon Overlord, liderado pelo Demon Overlord Modinaran, invadiu os territórios das raças, aparecendo logo antes da cidade de Faltra para poder continuar o seu caminho, né? Havia muitos rumores de que o Lorde Demônio no Oeste tinha revivido, e era algo de conhecimento geral, que o renascimento do Lorde Demônio significava que todas as bestas mágicas aumentariam o seu número. Eles eram muito mais fortes, mais agressivos e mais perigosos do que as bestas e monstros normais encontrados nos campos e nas montanhas desse mundo.
Quando o sino do meio-dia tocou, Imael havia cruzado os portões de Faltra. A atmosfera na cidade estava excessivamente pesada por causa disso. Geralmente haviam barracas cheias, compradores, todo mundo na rua ali, aquelas feirinhas, tá ligado? Mas agora não tinha um único morador à vista. Os maiores dos negócios foram completamente fechados, porque apenas as pousadas e lojas de armas ainda estavam funcionando, né? Caso algum aventureiro quisesse aparecer ali para ajudar a nação de Faltra, a gente tá aceitando. Mas tinham muitos soldados andando por ali. Muitos deles estavam vestidos, inclusive, com armaduras fortemente equipadas, tá ligado? Muito brabas. Alguns deles até olharam pro Emile, né? Com uma desconfiança aí, né? Mas ele simplesmente levantou a mão para eles de um jeito mais descontraído e tal. Nesse meio tempo, o Boris se ofereceu para explorar um pouco da antiga estação, o que significa que apenas ele e seu amigo de infância Massa ficariam por trás enquanto todos os outros recuavam, né, da cidade. O trabalho dele era ficar de olho em todos os movimentos do exército do Lorde Demônio para saber quando eles estavam chegando na cidade, e seria forçado inclusive a lutar uma vez que os decaídos marchassem sobre a cidade. Mas saber do número de inimigos e o potencial de guerra podia dar a eles alguma vantagem certa sobre isso, ou pelo menos ajudar eles a se prepararem mentalmente para o que estava por vir. Isso aliviaria todos os soldados do medo e do estresse de não saber o que estava por vir e quando poderia aparecer. Do nada vai, sei lá, a muralha quebra, chega uma galera ali do nada, uns demônios do nada, mas a informação então era algo crucial nesses tempos. Reunir essas informações, no entanto, também significava encontrar um alcance do exército do demônio. Era uma perspectiva excepcionalmente perigosa, mas ainda assim foi ótima para ter as informações de grandes monstros que estavam se aproximando. Já que a cidade de Falta foi cercada por impressionantes muralhas de pedra, com torres de pedra erguidas entre elas, cara, essas torres funcionavam como amplificadores, basicamente elas criavam mais barreiras, porque elas eram mantidas pela energia mágica do mestre da Guilda dos Magos, Celestine Baudelaire. Enquanto Celeste estava simplesmente permanecendo na cidade, a torre da Guilda dos Magos continuava produzindo barreiras, uma atrás da outra, e as paredes se amplificariam cada vez mais, mantendo os decaídos e todos aqueles alinhados fora de Faltra. No retorno do Boris, então, ele mesmo trouxe o relato e disse que era um exército de mais de 1000 criaturas mágicas, o que alarmou todo o exército defensor. O objetivo do Lorde Demônio era simplesmente exterminar todas as raças. Não houve nem negociação de paz ou rendição para nenhum deles. Lamritus era o comandante talentoso que empurrou o exército do Lorde Demônio, inclusive, mas depois de saber que o Lorde Demônio tinha sido revivido, ela simplesmente julgou que não seria capaz de defender a torre Zircon e abandonou a sua posição, agora se refugiando em Faltra. Acreditava-se que a invasão começaria logo depois do pôr do sol, mas os vigias da muralha levantaram a voz antes do anoitecer, cara. Como todos os camaradas da Ponte Ulug, Boris foi admitido nas forças guarnecidas de Faltra, então ele foi designado para uma torre de vigia também, que servia como amplificador para a barreira de localização. Só que de repente, do nada, vários caídos bestas começaram a aparecer e correram para o portão oeste que estava desmoronando. A cidade de Faltra estava à beira do colapso, galera. Alguns dos soldados que foram apanhados no desembainhamento do portão entraram em pânico. Alguns estavam correndo pra caramba, igual uns malucos. Outros ficaram simplesmente parados, chocados com o que estava acontecendo. E aí temos a entrada de Ryoka. Ela é um membro do exército do Rei Demônio, afirmado que era o mais forte entre os caídos, inclusive. Foi ela quem levou Cardia para Mundinalan e estava orgulhosa do poder que recebeu do Rei Demônio. Acabou fazendo até com que Galford entrasse em campo para lutar. Os ataques dos decaídos ganharam cada vez mais força. O Galford ainda assim representou todos os seus golpes para se ajustar a essa mudança. Só que a cada troca de espadas, a própria espada do Galford estava sendo lascada, daqui a pouco ela ia quebrar. A espada longa chinesa de Ryoka, por outro lado, era encantada, cara, e não tinha nenhum arranhão nessa batalha. Eles estavam batendo um no outro enquanto ela tratava-se de lutar muito bem na esgrima, mas tinha uma pequena diferença entre as suas armas, então não ia rolar uma vitória em cima dos demônios assim, por isso o Emile teve que se juntar, o que foi literalmente a melhor coisa que ele já fez, né? Por causa do longo treinamento dele, ele conseguiu se desenvolver ainda mais. Ryoka era muito mais forte do que Gregor, o decaído que simplesmente atacou Faltra da última vez. Mas aqui estava Emile, empurrando por trás do seu oponente tão poderoso nessa batalha. A batalha se seguiu firme, só que a Ryoka ainda estava no seu próprio nível, cara. Mesmo entre os decaídos, ela era completamente diferente. Se um herói de guerra como Galford revelasse a sua técnica suprema às raças, não teriam literalmente chance contra o inimigo. Assim era o que o Emile acreditava. Então o Galford foi lá e usou a sua espada de luz para cortar os braços da Ryoka. Literalmente ele cortou os dois braços e em seguida decapitou ela completamente.
para poder acabar com ela. Lógico que mesmo assim, a Kyoka, tendo uma força descomunal, ela pereceu ali mesmo. Só que com isso, o monstrão saiu da jaula. De pé, de tão longe, eles não podiam dizer a sua expressão, mas o demônio Overlord de Mondinaran uivou, virando-se e enfrentando completamente eles. Quando eles estavam enfrentando a Kyoka, eles podiam ver que a Kyoka era forte, só que a Mondinaran era muito mais forte. Imagina só quando eles dois trocassem golpes ali. Até a chegada da Clan, que entrou na batalha também, e inclusive soltou um grande feitiço em cima do Lorde Demônio. Só que apesar disso tudo, Mondinaran simplesmente teceu mais uma magia quando os dois feitiços se chocaram. Para os Lordes Demônios, a magia brotava constantemente de dentro deles. Eles nunca poderiam ficar sem energia mágica, mas temos, como a gente falou no início, um limite para quanto eles podiam emitir a qualquer momento. A capacidade de Mondinaran, inclusive, estava especialmente acima da média, várias vezes superiores a Kribus-kun. Clan estava sendo empurrada para trás facilmente com a luz do feitiço do inimigo que estava consumindo ela. E aí acabou que a Clan ficou sem forças para continuar nessa batalha. Mesmo que ela se mantivesse de pé, ela estava completamente destruída. A respiração dela já estava ofegante o suficiente para ver que ela não tinha força para continuar atacando a Mondinaran, mano. Mas o Diablão apareceu finalmente. Ué, Binas, mas o que aconteceu então com os Lordes Demônios? Eles morreram? Galera, em Cross Revile, lá no jogo, eles simplesmente desmoronavam lentamente quando eram destruídos. Nesse caso, o fato da Clan ainda manter a sua forma física queria dizer que ela estava ainda viva. Ou seja, não morreu. Mas tudo estava nas mãos do nosso prota. E lembrando do jogo que ele jogava, o Diablo viu que o Lorde Demônio da loucura, que era Mondinaran, era completamente diferente do que apareceu em Cross Revile. Era inconfundivelmente um inimigo formidável, cara. Mas o Diablo estava atuando como Lorde Demônio dessa área, então agora é Lorde Demônio versus Lorde Demônio, mano. Seu verdadeiro eu não poderia esperar simplesmente enfrentar um monstro tão assustador assim, e provavelmente ele até fugiria da luta, fechando-se em casa, né, se fosse o caso. Mas ele não podia largar as coisas de mão, principalmente os amigos, os companheiros dele que já tinham lutado. Ele disparou então um grande feitiço que preparou com antecedência, que era a White Nova dele. Mano, ele deixou o terreno simplesmente destroçado. Mas a Mondinaran não tinha nenhuma habilidade de reflexão mágica, então ela teve que receber isso. Pode ter tido até uma habilidade dela de redução de dano mágico, mas apenas confirmando que isso foi o suficiente para causar um mini dano nela, tá? Mini dano. Só que a intenção era fazer a Mondinaran atacar ele com o mais forte que ela tinha, porque se ele conseguisse simplesmente fazer com que ela usasse um feitiço próprio, o Diablo seria capaz de desviar isso e assumir o controle da situação. Lembra do anelzinho que a gente falou de reflexão? Pois é, galera, mas não saiu ileso. Como a gente disse, ela sofreu dano. Pequenininho, mas sofreu. As asas da Mondinaran ainda ficaram um pouquinho rasgadas por causa disso. E o Demon Overlord se moveu tão rápido a partir daí que era praticamente impossível para o Diablo conseguir acompanhar os seus movimentos. Ela então estendeu os seus dedos em forma de lança para perfurar o abdômen do Diablo. Ou eles teriam até feito isso se o Diablo não tivesse subido de nível recentemente. A mão da Mondinaran se dobrou em um ângulo não natural, ainda voando na direção do Diablo. Sassara se interpôs entre eles, empunhando a katana como símbolo da lua crescente gravada no seu pomo. Literalmente era uma arte marcial, a Crushing Claw que ela estava usando. 4 dedos da Mondinaran caíram no chão porque a nossa querida Sassara cortou os dedos dela. Diablo estava tendo ajuda aí na sua batalha, meu querido. Quem diria, hein? Ele poderia ter sofrido um pouquinho desse golpe aí. Rose, inclusive, era igual a um guerreiro de nível 150. E Sassara, que estava do lado do Diablo, era do nível 200. Era muito mais forte do que Rose. Mas seja qual for o caso, nenhum Fallen interferiu na batalha do Diablo com Mondinaran. Parecendo alguma coisa estranha até, porque o Diablo sempre lutou sozinho, mas agora ele tinha alguns companheiros do lado dele. Todos os subordinados, companheiros, professores dele, inclusive da espadachim, Sassara, o Diablo não sabia como defini-los, mas na real o que ele queria que acontecesse era que ele pudesse depender desses personagens aí, desses companheiros dele, para conseguir continuar invocando seus feitiços. Agora, eles tinham que vencer para proteger a vida que eles levavam, e assim todos os seus olhares voltaram para a batalha em mãos. Sassara e Rose, que estavam travando em combate corpo a corpo ali contra Mondinaran, estavam de boa lá, mano, segurando firme. Então tudo estava acontecendo tão rápido, galera. Todos os olhos não conseguiam nem acompanhar a batalha. O Diablo, então, entrou na postura para lançar vários feitiços ao mesmo tempo. Um que ele teve que tomar a poção dele de MP aí, né? Porque ele já tinha gastado muito na White Nova. E ele também aprontou o feitiço que ele nunca usou quando viajava com Ren e Shera, já que os oponentes estavam sempre tão próximos aí, tão fracos para ele. O Diablo, então, transformou o seu Tonnerre Emperor para voltar de uma forma de equipe e apontou para Mondinaran, iniciando a sua Multiplex Magic, cara.
Foi um feito desafiador que envolvia comprimir 3 grandes feitiços em um só. A quantidade de tempo de construção necessária para ele era obcecadamente longa, né? Ele teve que esperar. Era um truque que ele não conseguia fazer contra oponentes tão ágeis como um jogador solo, por exemplo. Mas, se ele tinha uma equipe, ele conseguia. O Multiplex Magic era uma habilidade especial e, como tal, ela não podia ser usada várias vezes, provavelmente uma vez só por dia, né? E mesmo se ele estragasse tudo, ele não seria capaz de lançar isso daí uma segunda vez, então. Era arriscado, mas garantiria um dano enorme se funcionasse. Modinara não ficou quieto ao ver esse feitiço. Se tivesse conhecimento de vários Lordes Demônios, certamente conheceria esse poder por trás do feitiço. Só que não foi o caso. A Modinara até rugiu as chamas da ruína dela. A luz foi simplesmente espessa no lugar. Foi suficiente para cegar todo mundo no campo de batalha. E isso acabou atrapalhando um pouquinho o Diablo. Foi aí que o flash de luz com a mesma quantidade de calor rompeu todas as defesas de Faltra, sendo desencadeado pela segunda vez pela Modinara. Dessa vez com a barreira já rompida. Então o Diablo empurrou a Sassara Rose pro lado e deu um passo à frente. E aí, meu parceiro, é que ele usou. Enterrou o punho esquerdo com as mesmas chamas da ruína que ostentavam o maior poder de fogo do Cross Revile, que eram classificadas como mágicas, inclusive, e poderiam ser refletidas pelo Anel do Lorde Demônio. Sacou porque que esse anel era tão importante que a gente falou lá no início? O anel do dedo anelar do Diablo brilhou com uma sinistra luz vermelha. Não importa o quão forte seja, enquanto for magia, ele ainda pode simplesmente usar como flash. E o flash consumiu o seu oponente por completo. A última imagem do Diablo de Modinara foi a de simplesmente a surpresa que se abateu sobre os seus próprios feitiços. Ela podia até ter a cabeça de uma cabra, mas os olhos estavam completamente arregalados, cara. A boca dela estava aberta e gritando algo que o Diablo não podia ouvir. E a luz ofuscante do feitiço gradualmente foi desaparecendo. Os ecos trovejaram também e arquitetaram tudo lá. E o silêncio natural encheu toda essa área. O Diablo olhou ao seu redor cautelosamente, vendo se não tinha nenhum vestígio do inimigo que tinha sido deixado, né? Porque ele conhecia bastante esse padrão aí de jogo. Assim que ele comemorava a vitória, o inimigo atacava de surpresa, revelando que ainda estava vivo e acabava matando um camarada ali. E, cara, ele nunca cairia num desenvolvimento tão clichê de um jogo desse. Só que dessa vez, ela realmente se foi e foi destruída, dando a vitória pro Diablo, que não sofreu inclusive nenhum arranhão nesse combate, né? Por mais incrível que pareça. No momento que ele ia receber ali, a Sassara salvou ele. Mas obviamente tudo isso foi graças ao Anel da Reflexão e também da existência dos seus companheiros em combate para ajudar ele. Tá aí mais uma luta que ensinou ao querido Diablo o quão brabo é você ter companheiros para proteger você, né? E que isso basicamente torna uma batalha muito mais fácil. E você, me diz aí, o que você achou desse encontro entre os Lordes Demônios? Já esperava que o Diablo ia levar melhor nessa, do jeito que ele levou? Será que foi brabo, não foi? Me ajuda aí, galera. Comenta aí, manda bala nos comentários. Conta pra gente o que você achou aí nos comentários. E se curtiu esse vídeo também, não esquece, capricha no likezão. Logicamente, não sai daqui sem se inscrever no canal e ativar esse sininho, né? Pra você poder continuar acompanhando e a gente continuar trazendo pra vocês muito mais sobre os animes. Principalmente os que vocês curtem pra caramba, né? Eu sempre tô aqui trazendo as melhores coisas. Obrigado demais, seus mitos. Tamo junto sempre. Um beijo no coração de vocês. Abraço forte e até a próxima. Valeu!